Graça e paz, igreja. Amém? Deus está neste lugar. E não é porque eu estou aqui hoje com essa rica oportunidade. É porque Deus realmente, desde o primeiro dia que eu pisei nesse lugar, eu sinto realmente a presença do Senhor. Vou me apresentar, meu nome é Elias, eu sou esposo da Simone, pai da Júlia, que está completando amanhã 1 ano e 10 meses. Sou filho da dona Lília e do querido e amado e saudoso senhor Aca. Sou irmão do pastor Márcio, cunhado da Luciana, tio da Vitória, do Elias e da Manuela. Aí você vai se perguntar assim, então você veio para cá porque o seu irmão estava aqui. Eu vou responder para você, não. Eu vim para cá simplesmente por obediência ao Senhor. Eu vim para cá simplesmente porque verdadeiramente eu fui atraído pela sua presença neste lugar. O que Deus tem para fazer na minha vida e na vida da minha família, eu também não sei. O que Deus tem preparado para mim nesse lugar, eu também não sei. Eu congreguei durante 10 anos na Igreja Metodista. Foram 6 anos em Porto da Roça, que pertencia à Igreja Metodista Central de Bacaxá. Depois o pastor ao qual pertencia àquela igreja foi nomeado à igreja de Saquarema e congreguei durante 4 anos na igreja de Saquarema. E por lá permaneci, aprendi e chegou o momento em que Deus disse para mim e para minha esposa que chegou o tempo da gente sair e a gente não sabia para onde a gente ia. A gente passou por um período muito turbulento na nossa família, que no momento eu não quero entrar em detalhes, mas breve a gente vai testemunhar o que Deus fez nesse momento. E vim visitando a igreja aqui no Rio do Limão, visitei algumas outras igrejas, mas sempre inclinado para cá. E em conversa com o pastor, eu falei, pastor, se eu falar para o senhor que eu queria vir conversar com o senhor, eu não queria. Não pelo senhor, não pela igreja, mas é porque Bacaxá é contramão, porque eu moro em Bacaxá. Aí ele olhou para mim e falou, meu filho, eu congreguei 9 anos em Itaguaí, certo? Eu morri de vergonha, baixei a cabeça, falei, pastor, tá bom, amém, eu venho, tá certo. O pastor se atrasou um pouco pro gabinete, e eu falei, se o pastor não aparecer, eu nem falei para minha esposa, se o pastor aparecer, eu não vou marcar outro gabinete, eu não venho para cá, porque é um sinal de Deus. Mas o pastor veio. Então, Deus confirmou, e amém por isso. E Deus confirmou depois através da minha mãe, e amém por isso. E Deus está nesse lugar, Deus está nas nossas vidas. E devidamente apresentado, vamos ao que interessa, que é a palavra do Senhor. Amém? Queria pedir você que abra em 1 João, capítulo 1, versículo 8. E aqueles que quiserem abrir em 1 Coríntios 15, 58. Você não precisa acompanhar as duas leituras, são leituras breves. Aleluia. 1 João 1, versículo 8. E 1 Coríntios 15, versículo 58. Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. O amém foi maior que a misericórdia. Amém. E diz assim o capítulo 1, versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Em 1 Coríntios 15, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, a gente vive, e eu não sei te precisar de quanto tempo, mas em um período em que, quando a gente erra, a gente é chamado pelo nosso erro. Como assim? Se
hoje eu falar qualquer coisa aqui na pregação, fora do contexto, se eu errar algum personagem bíblico, provavelmente você pode se lembrar mais do meu erro do que do meu acerto. Se no seu trabalho, você trabalha lá há 5, 10, 15, 20 anos, se você acertou durante 20 anos, e se você errou só um pouco, você vai ser reconhecido pelo seu erro. Nós estamos vivendo um momento, no momento online, virtual, em que as pessoas elas não têm limite na internet, onde elas apontam o erro da pessoa e não tem nenhum tipo de medo ou preocupação em julgar, em apontar para o próximo. Achando que atrás da tela ela está protegida e achando que não tem uma outra pessoa do outro lado que vai ler aquela mensagem que pode magoar ela. Então nós estamos vivendo um momento em que, dentro de um mundo perfeito, qualquer falha que encontram em nós é motivo para metralhar. Principalmente nós que somos crentes. Principalmente nós que queremos, de alguma forma, não só pregar a palavra de Deus no púlpito, mas que a nossa vida seja também uma pregação. E as pessoas estão sempre olhando para a gente, e principalmente em momentos que a gente não espera. E esquecem que nós somos seres humanos, falhos, limitados, pecadores, e que muitas vezes erramos, e que muitas vezes podemos cair, mas o problema não está, muitas vezes, como cai, e sim como levanta. Nós temos que levantar para mudar, nós temos que levantar para sermos melhores do que nós éramos, nós temos que levantar para ajudar aquele que também um dia pode cair. Se eu erro, eu preciso entender, se eu erro não, com o meu erro, eu preciso entender que o meu irmão também pode errar. E quando eu falo de erro nesse momento, eu não estou me direcionando a uma vida de pecado. Eu estou dizendo que as pessoas se preocupam mais em olhar para os nossos erros e defeitos do que para os nossos acertos. Se você é um bom aluno na escola ou na faculdade, você tirou nota boa em tudo, mas o seu coração está focado na nota baixa que você tirou. Que você poderia ter estudado mais, você poderia ter tirado uma nota melhor, mas você esquece que nas outras matérias você tirou boas notas. E muitas vezes nós não sabemos lidar com aquilo que é imperfeito. Principalmente no que diz respeito a Deus. Principalmente no que diz respeito à obra. Principalmente quando a gente quer fazer para Deus o melhor e queremos buscar a perfeição para Ele, Deus entende que eu sou um ser limitado e que nem sempre eu vou ter algo perfeito para oferecer a Ele. Nem sempre a minha adoração ela vai ser perfeita, porque às vezes nesse dia você entrou na porta dessa igreja e você disse para Deus que seria a última vez que você ia entrar nesse lugar se Ele não te respondesse. Pode ser que você entrou nesse lugar, nessa noite, achando que Deus esqueceu da sua oração. Às vezes você entrou neste lugar nessa noite e a sua adoração não foi perfeita. E você pode estar se cobrando, achando que Deus não recebe a sua adoração. Eu digo para você o seguinte: Deus é aquele que nos sustenta em meio à adversidade, no meio do deserto. E Ele é o mesmo que nos sustenta na bonança. Ele é o mesmo que nos sustenta quando tudo vai bem. E Ele é o mesmo Deus que nos sustenta quando tudo vai mal. Nós precisamos entender que nós não temos mais a opção de desistir de Deus. Nós não temos mais a opção de abandonar ao Senhor e a sua obra. Nós não temos mais a opção de deixar para lá o chamado que Deus tem na sua vida. Eu creio fielmente que Deus tem algo sobre a vida de cada um de nós. Eu creio fielmente que Deus tem algum propósito para mim, algum propósito para você, e eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a sua vocação. Mas eu sei que existe um Deus que, mesmo que eu seja completamente imperfeito, mesmo que eu não ache que eu não consiga fazer, eu sei que existe um Deus que vai me usar, mesmo diante das minhas imperfeições.
Ele me chama e fala: olha, mesmo que você seja imperfeito, mesmo que você peque, mesmo que você seja limitado, eu vou fazer sobre você e sobre os seus e sobre a sua geração, e eu vou fazer sobre a sua vida. Só algo que pode impedir Deus de fazer: quando nós damos ouvidos ao diabo. Já aconteceu com você algo parecido? Quando está indo tudo bem e você está super motivado para alguma coisa, e às vezes 10 pessoas te apoiam, te motivam, e apenas uma voz vem sobre você e desmotiva você para caminhar. Você anula praticamente as 10 vozes para dar atenção para aquela voz que se levantou para você não continuar. E aquela voz que se levanta para a gente não continuar, ela tem uma força tão grande que ela nos paralisa, que ela nos murcha, que ela faz com que a gente fique estagnado e a gente não consegue ir mais para frente nem para trás. Mas Deus, nessa noite de quarta-feira, Ele quer fazer através de mim e comigo e com você. Deus quer mudar através da gente algo na nossa vida. Deus quer fazer na minha vida e na sua algo sobrenatural. Porque o natural depende de nós. Para o natural acontecer, para ter uma luz bonita, para colocar uma luminária bonita, para pintar a parede, isso depende de mim, isso depende de você. Para pintar a grade, depende da boa vontade dos irmãos, das doações. Isso depende da gente, isso é o natural. Mas o sobrenatural depende de quando eu estou conectado com Deus. Quando a minha adoração, ela entra numa atmosfera espiritual e eu consigo me conectar com o Senhor para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Eu não posso só achar que a cura, que a salvação, que a libertação acontece quando eu vou folhear a Bíblia. Isso precisa acontecer também nos dias de hoje. Nós precisamos ser ousados através do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade dEle. E foi para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para fazer a vontade do Senhor. Eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba, mas nós vamos errar. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Nós vamos errar. E tá bom. E vamos passar por cima. E vamos avançar. Vamos errar ao lado do Senhor. Vamos errar, mas vamos estar com o Pai à nossa frente. Ele vai estar nos sustentando. Ele vai estar nos orientando, nos exortando. Ele vai estar nos abençoando. E vai estar fazendo a vontade dEle através de mim e de você. Pare de achar, irmão. Pare de achar que o nosso papel é só vir à igreja e estar sentado. Deus quer fazer com que o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja, se movimente. Irmãos, eu sou sedentário. Eu não vou à academia, não faço caminhada. E isso é vergonhoso até dizer, mas é uma verdade. E eu já estou vendo as consequências disso. O corpo de Cristo, unido, mas sem se movimentar, sem se exercitar, sem avançar, vai ser um corpo sedentário. E um corpo sedentário, ele nos traz consequências pela nossa saúde. O corpo de Deus, o corpo de Cristo, ele precisa caminhar. Paulo, ele se gloriava nas fraquezas dele. E é loucura alguém dizer que se gloria nas suas fraquezas. E eu entendo que quando Paulo diz que se gloria nas suas fraquezas, ele está dizendo: as minhas fraquezas expõem as áreas que eu sou mais dependente de Deus. As nossas fraquezas, aquilo que nos limita, expõe para Deus o quanto nós precisamos dele. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus para todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos incluir Deus e ter parceria com Deus em todos os atos, em todos os avanços, tanto na vida, no corpo, como a nossa vida lá fora.
Tanto na minha família como na sua família, nós precisamos trazer Deus. Tanto no seu trabalho, na sua faculdade, nós precisamos trazer Deus. Deus precisa estar presente em tudo e para tudo. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos ter Deus. E quando eu falo coisas, eu sempre falo isso, eu não estou falando de material, eu estou falando de espiritual. Eu estou falando de ter o que Deus tem para a gente, ter os dons espirituais que Deus preparou para cada um de nós. Nós precisamos parar de achar que nós só vamos vir para a igreja para um senta-levanta. Nós precisamos vir à igreja e também participar do culto, porque o culto ele não depende apenas do ministério de louvor, do pastor, não do pregador, ele depende de cada um de nós como corpo de Cristo. É diferente, existe a diferença de assistir culto e participar do culto. Eu preciso vir ao culto e participar dele, nem que eu esteja ali na cadeira, mas eu preciso participar. Eu também tenho que atrair a presença de Deus, porque eu preciso entender que eu também sou aquele ou aquela que atrai a presença de Deus através da adoração. E quando Jesus passa, algo diferente precisa acontecer nas nossas vidas. Eu não posso dizer que o culto ele foi uma bênção, mas eu preciso entender que ele foi uma bênção, mas algo diferente aconteceu, porque o Senhor passou entre mim, onde eu estava sentado, e as vestes dele passou sobre mim, mas algo natural e sobrenatural precisa acontecer. E eu preciso entender que no meio de um corpo, se existe algum membro machucado, é no corpo que ele é curado. Eu preciso entender que quando o meu irmão cai, ele não pode se distanciar da igreja, ele precisa vir mais à igreja. Eu preciso entender que quando o meu irmão está passando por algo, por algum sofrimento, por alguma fraqueza, e a fraqueza dele é exposta, eu preciso entender que é no corpo de Cristo que ele vai ser sarado. E eu preciso entender como membro do corpo de Cristo que eu sou também o remédio que ele precisa. Nós precisamos dar suporte aos nossos irmãos. E é aqui que nós somos curados. E é aqui que nós somos sarados. É aqui que nós encontramos o Senhor. Muitas vezes quando nós erramos, o nosso primeiro passo que nós damos é para trás. Mas nessa noite, Deus fala para mim e para você, que quando você erra, o primeiro passo que você precisa dar é para frente, é para o altar, é se entregar ao Senhor, é dizer que Ele é o Deus da sua vida e que você se arrepende dos seus pecados, porque a palavra me garante que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque aquela mulher prostituta, quando iria ser apedrejada, ela ficou ao lado de Jesus. E quando Jesus diz assim, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Ele podia e tinha todo o poder de expulsar aquela mulher pelo pecado dela. Mas uma vez eu escutei isso e eu guardei para mim, que o diabo nos chama pelo pecado, mas Jesus nos chama pelo nome. E por amor àquela mulher, Jesus protegeu, e por amor àquela mulher, ele disse, ide, não peques mais. Nós precisamos entender, irmãos, que a religião não pode parar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que o meu pecado, e eu entendendo que o meu pecado me distanciou do Senhor, eu preciso entender que eu tenho que me arrepender. Precisa gerar em mim arrependimento. E esse arrependimento é gerado através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me faz entender que eu preciso me aproximar de Jesus. Porque quanto mais eu me distancio de Jesus, mais pecado eu vou cometer. Se entendemos que estamos doentes, precisamos estar no corpo, em comunhão com os nossos irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, perto dele o pecado é destruído.
Eu não estou dizendo que perto de Jesus nós vamos virar pessoas que não vamos mais pecar, porque nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Mas eu vou te dizer que estando mais perto de Jesus, nós vamos enxergar mais ainda as nossas falhas e vamos dizer para Ele: Senhor, eu sou limitado, pecador, mas eis-me aqui e me use segundo a sua vontade. Nós precisamos entender que o Senhor, tinha um irmão orando aqui no início, ele falou algo que é muito importante, que eu sempre concordei com isso, que às vezes um irmão na sua igreja, ele precisa só de um abraço. E o irmão orava assim, dizendo: oi, meu amor. Desculpa, irmãos. E às vezes o seu irmão e a sua irmã só precisa de um abraço seu. Ele não precisa ouvir nada. Você não vai precisar dizer nada para ele. Mas você vai precisar apenas dar um abraço para ele. Dar um abraço nele ou um abraço nela. E é isso. Às vezes, irmãos, e eu não sou contra nada disso, mas às vezes a gente quer mudar a vida de alguém lá do outro lado do mundo. Amém. Mas às vezes a gente precisa mudar a vida de alguém aqui dentro. E Deus, Ele precisa me mostrar e mostrar para você quem é esse alguém, essa família que precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Amém? Na Santa Ceia, Jesus fala sobre traição. E quantas vezes nós já traímos a Jesus? Quantas vezes a gente já falou para Jesus que a gente não vai mais errar, que a gente não vai mais cometer o mesmo erro? Mas quantas vezes a gente comete o mesmo erro e quantas vezes a gente trai Jesus? Mas no mesmo tempo em que Jesus ele fala sobre traição e os apóstolos ficam preocupados e Judas pergunta: sou eu, Senhor? E Jesus responde para ele: tu dizes, ô Judas. Mas ao mesmo tempo que ele fala sobre traição, ele fala também sobre aliança. Então, no mesmo momento que ele está sentado à mesa, ele fala de aliança. E a aliança que Jesus tem comigo e com você, ela não pode jamais ser quebrada. Mas eu aprendo com as atitudes dos discípulos e de Pedro, de Judas, dos demais que meteram o pé, que mesmo assim, Jesus, Ele quer manter a sua aliança comigo. Que depende de mim, da minha atitude, do meu querer, de fazer com que essa aliança com o Senhor, ela permaneça viva, porque Ele já provou na cruz que Ele quer manter essa aliança comigo e com você todos os dias. Porque amar quem me ama é confortável, é fácil. Concordar com quem eu amo é fácil. Estar perto de quem eu amo é fácil. O desafiador é amar aquele ou aquela que a gente não ama. Isso é o desafiador no Evangelho. Quando eu falo do amar, é incluindo o cuidar, o zelar, o proteger. E Jesus nos convida e nos mostra através daquele momento da Santa Ceia que Ele ama os seus discípulos, sabendo que alguns deles iriam trair. E quando Jesus fala sobre aliança, Ele está mostrando para mim e para você que não há lugar fora desse corpo. Se você entrou nessa noite, conforme eu disse, com o pensamento de desistir, Deus está dizendo para mim e para você: não existe lugar para mim e para você fora do corpo de Cristo. Eu vou repetir para você: não existe lugar para mim e para você fora do corpo de Cristo. Apesar de que tudo na sua vida esteja dando errado, a doença chegou, o problema chegou, você está no deserto, Deus diz para mim e para você: não é hora de desistir.
Não é hora de você recuar. Não é hora de abandonar o barco. Jesus, em meio ao deserto, confrontou Satanás com a palavra, com a Bíblia. E, pasmem, o adversário também falou da Bíblia para Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que enquanto nós estamos passando por esses momentos difíceis e que o sobrenatural não está no seu controle, não está no meu controle, nós precisamos cuidar do natural. Nós precisamos ler a palavra de Deus e entender que através dela, a força que nós precisamos também vai existir no falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para confrontar as nossas fraquezas, para confrontar os nossos inimigos, para confrontar demônios que se levantam contra a gente, exércitos que se levantam contra a gente. Irmão, Jesus foi humilhado, foi pisoteado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A aliança está feita. Nada pode quebrar essa aliança, só eu posso quebrar. Mas eu digo para você nessa noite, se você entrou com esse pensamento, irmão, não quebre a aliança com o Senhor, porque Ele quer renovar os sonhos que Ele tem sobre você. Ele quer renovar a alegria que você tinha ao acordar. Ele quer renovar a alegria que você tinha ao servir ao Senhor. Ele quer renovar sobre a minha vida e sobre a sua vida o que Ele um dia prometeu lá atrás. Ele é fiel e justo para cumprir. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Irmãos, se nós entendemos que muitas pessoas não se aproximam de Jesus porque se acham muito pecadoras, e eu até entendo isso, porque infelizmente durante muitos anos na minha vida eu não continuei na igreja. A palavra diz que eu preciso vir a Ele da maneira que eu estou, e é Ele que vai transformar a minha vida. Muitas pessoas não se aproximam dele por isso. E se nós entendermos que nós vamos parar de caminhar por causa dos nossos erros, eu tinha que parar no primeiro dia quando eu me reconciliei. Porque desde então a gente vem errando dia após dia, dia após dia. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado todos os dias. É pela graça que nós somos salvos. Não são pelas obras, não é pelo que eu faço. Eu preciso entender que eu quero ir para o céu, morar no céu, estar perto do nosso Rei, mas é através da graça dele que nós estaremos lá. Enquanto isso, nós temos que fazer para Ele, porque Ele já fez por nós. Eu não preciso fazer para Deus para ter algo em troca. Ele já me deu o que eu preciso, que é a salvação. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, Pedro, a história de Pedro é uma história interessante. E nós já estamos encaminhando para o final da pregação. Pedro dizia que estava pronto para estar com Jesus até o fim. E eu não julgo Pedro, porque é o que eu falei antes, quantas vezes nós já fizemos igual a Pedro? Nós já negamos ao Senhor, como ele também negou o Senhor, e dizer que nem o conhecia. Porém, Jesus disse para ele que antes do cantar do galo, ele o negaria 3 vezes. Ele, não, Senhor, que isso? Agora, Pedro tinha boas intenções. Pedro era um homem explosivo. Pedro, ele feriu o soldado quando foi prender Jesus. E ele não foi para cortar a orelha do soldado, ele foi para matar o soldado. Mas cortou só a orelha do soldado e Jesus naquele momento cura aquela ferida e repreende a Pedro. Todos negaram Jesus, todos os discípulos negaram Jesus. Porém, Pedro, mesmo negando, ele não saiu das vistas de Jesus. Ele acompanhou a Jesus mesmo de longe, e em nenhum momento ele abandonou ao Senhor, mesmo negando. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. A gente pode muitas vezes negar ao Senhor, mas nós não saímos das vistas dele. O Senhor diz para mim e para você nessa noite que a gente pode se esconder aonde for, que o Senhor sabe onde nós estamos.
Nós podemos dizer que não queremos mais estar na presença dele, mas não adianta, porque a presença dele sempre vai estar nas nossas vidas. Nós precisamos entender que essa imagem de Deus que as pessoas nos mostram, de um Deus ruim, de um Deus que castiga, isso não existe. Ele é um Deus que me quer perto, que quer você perto, que quer ver a casa cheia, que quer ver os seus filhos. Qual pai, qual mãe não quer ver a mesa cheia com a família reunida? Deus também quer ver eu e você sentado à mesa para se alimentar do melhor que Ele tem para cada um de nós. E a Bíblia diz que os seus olhares, eles se cruzaram e Pedro chorou amargamente. E no nosso pensamento religioso, achamos que Jesus olhou para ele dizendo: eu disse que você ia me negar. Mas pelo contrário, Jesus olhando para Pedro, e a Bíblia não relata, mas nós podemos entender dessa forma, pelo quem é Jesus, pelo que nós entendemos de quem é Jesus, é que Jesus olha para ele e diz: filho, eu tenho que passar por isso. Independente se você vai me negar ou não, eu preciso passar por isso, para que o amor vença. E graças a ele, o amor venceu. Na verdade, o amor olhava para ele. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para Maria e diz: avisa aos discípulos e a Pedro. É o único que ele cita o nome. Avisa os discípulos e a Pedro para irem para a Galileia, porque lá eles vão me ver. E Jesus cita o nome dele. Que honra quando Jesus cita o meu nome e o seu nome. Que honra quando Jesus chega para a gente e conversa com a gente. Que honra quando Jesus, ele decide se revelar para cada um de nós, e nós não aguentamos com tamanha glória, mas ele demonstra o seu amor por mim e por você, e nós somos constrangidos pela sua presença e pelo seu amor e pela sua graça. Jesus, ele quer se revelar ainda para mim e para você. Só que ele bate a porta, e cabe a mim e a você abrir a porta do coração ou não. Cabe a mim e a você permitir que ele sente à mesa ou não, porque ele não vai invadir corações nessa noite. Ele não vai invadir o meu coração ou o seu, mas ele vai bater a porta. Eu não sei por onde você tem andado, nem o que você tem passado, nem o que você tem vivido. Eu não sei o que tem acontecido com a sua vida espiritual. Eu não sei como tem sido a sua vida espiritual. Mas eu digo para você nessa noite, que Deus, ele fala comigo e com você, que nós precisamos buscar a presença dele, não somente mais às quartas e domingos, mas todos os dias. E atrair a presença dele para onde quer que ele nos envie e para onde quer que a gente esteja. Que a presença dele precisa exalar na minha casa e as pessoas em volta precisam ver isso. Que a presença dele precisa exalar na sua família. E as pessoas que um dia apontaram os seus erros precisam ver o que Jesus está fazendo na sua vida. E que nós não precisamos dar o troco. Nós precisamos atrair essas pessoas para Jesus. Porque essas pessoas também precisam de Jesus, assim como eu preciso e assim como você precisa. A comunhão do corpo de Cristo, ela nos cura. A comunhão dos irmãos, ela nos traz cura espiritual, mental, psicológica. Porque a convivência com irmãos, com pessoas que vão nos ajudar, nos dar as mãos, nos fazem bem. Para fazer mal, tem muita gente já fazendo, irmão. Nós temos que fazer o bem, nós temos que ajudar o nosso irmão. Assim como a campanha do quilo, assim como qualquer outra campanha, Deus precisa de nós para fazer isso. E uma vez eu ouvi de um pastor que disse assim: se você não quiser fazer a vontade de Deus, não tem problema, porque Ele é eterno para esperar uma outra geração chegar para fazer a vontade dEle. E eu não quero esperar a outra geração chegar, irmão. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, por favor.
Antes de passar o microfone para o pastor, eu só preciso te falar algumas coisas. A pessoa mais usada no dia de Pentecostes foi Pedro. E foi um cara que eu falei para você, que negou o Senhor, que foi estourado, que cortou a orelha do soldado e que fez outras coisas. Que foi a pessoa que talvez foi mais chamada a atenção por Jesus na caminhada. Mas no dia de Pentecostes foi ele que foi mais usado. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: que não são as nossas atitudes que vão impedir o Senhor de fazer o que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Voltando ao início da pregação, quem vai impedir isso sou eu e você, e essa decisão é nossa. E o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio para isso acontecer. Cuidado com o livre-arbítrio. Faça a vontade do Senhor. Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Nos 45 do segundo tempo, Ele salvou a vida daquele ladrão na cruz. Então nós temos que entender o seguinte, que o Evangelho não tem lógica. Ele segue a lógica daquele que criou todas as coisas. E que nós não temos a capacidade de julgar e de entender a vontade do Senhor. Irmão, se eu vou questionar a Deus tudo, meu pai estava vivo até hoje. Vai fazer 4 meses que ele partiu. A minha vontade é que ele fosse curado pelas mãos de Deus. E eu orei muito para isso acontecer. E acreditei que Deus faria isso até os 45 do segundo tempo. Mas entendi que a vontade de Deus foi que ele aceitasse ao Senhor 30 dias antes de falecer. E Deus recolheu ele. E não é fácil eu falar isso para você. E não é fácil eu entender essa vontade de Deus. Mas eu preciso entender, porque durante 10 anos a minha mãe passou orando por mim e pelo meu irmão, para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra de Deus. Eu quero te dizer o seguinte: não desista de você, porque Deus não desistiu. E entenda também que o diabo, ele também não desistiu da gente. Mas existe um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Salvador, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas segundo a vontade dEle, porque Ele reina e governa para todos sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode glorificar ao seu Deus em nome de Jesus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero ouvir a igreja cantando. E a outra parte. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Quem já pisou? Você está entendendo isso? Santo dos Santos, Em outro lugar, não sabe dizer, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Onde
Você entende que Jesus está aqui? Você entende que Jesus marcou essa noite verdadeiramente para nós? Você entende que o Senhor falou em nossos corações através da palavra? É isso, é essa essência que nós não podemos perder. É essa essência que nós precisamos guardar. É valorizar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. É a quebra de protocolo. É para não voltar da mesma maneira. Não tem como. Quem já pisou no santo dos santos, não tem como. É isso, irmãos. É esse resgate, sabe? Que precisamos reconhecer dentro de nós. É muito forte, sabe? Deus marcou essa noite para nós uma valiosíssima oportunidade de poder estar aqui, irmãos. É isso. Eu não sei se tem pessoas aqui que estão afastadas dos caminhos do Senhor, mas a oportunidade é agora para você se deslocar do seu lugar. No nosso culto da palavra é com você. É você sair. Você está em nosso meio? Então você saia do seu lugar e vem aqui à frente, porque a igreja vai orar por você. É contigo. Deus tem grandes coisas, uma nova história, e nós estamos aqui no Senhor Jesus para poder dizer: olha, eu amo você também, porque Jesus te ama e você é meu irmão. Então vem em nome de Jesus. Será que você está aqui em nosso meio e quer viver essa reconciliação, essa decisão extraordinária? É agora, em nome de Jesus. Ou todos já são servos do Senhor? É com você. Ele é santo. Ele é santo. Nós temos aqui uma pessoa. Olha. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus, porque há festa, festa, festa no céu. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós temos uma vida aqui para Jesus. Recebe um abraço forte aqui, nós vamos orar. Mas a segunda coisa, aqui, Elias, você não é de beber água, não? Já bebeu já? Ah, já trocou já? Eita, mistério. Eu ia. A segunda coisa é o seguinte, agora é para a igreja, que eu quero orar pela nossa irmã aqui. Mas Deus botou algo no meu coração ali, ó, sentado ali. Já há um banquete no céu em prol da sua vida. Seja bem-vinda em nosso meio, em nome de Jesus, tá? Você tem primeiro Jesus, segundo esse pastor que vos fala, terceiro essa igreja está com você. Então mexeu com você, mexeu com Deus, mexeu com nós. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Saiba disso. Leve isso no seu coração. A segunda coisa é para a igreja agora. Você quer dar um passo para frente? Vem para cá para o altar. Você ouviu a palavra, e a palavra veio do trono da glória do Senhor Jesus. Aí agora eu quero você aqui em nome de Jesus. Isso se você achar que deve, dá o passo para frente. Que eu quero orar por você também nessa oração. Em nome de Jesus, entendeu? Você que ouviu a palavra do começo ao final. Em outro lugar. É para você, é para toda a igreja agora. É para toda a igreja agora. Você que ouviu a voz do Senhor Jesus. Aquele passo para frente. Você vai errar de novo, hein? Mas o Senhor está pronto para te abraçar. Então aqui, passo para frente, no altar. Isso aí. Mas é você, é entre você e Deus, então. Já pisou santo
as mãos para cá. Em nome de Jesus. Vamos orar primeiro pela nossa irmã e depois vou fazer uma outra oração por vocês que vieram aqui à frente. Eu já estou aqui mesmo. Que Deus possa continuar usando o pastor Elias, para a glória de Deus. Eu tenho batido nessa tecla aqui nesse lugar. É para o nome do pastor Joel, congregação do Rio do Limão, a honra e a glória é para Deus. Irmão, precisamos resgatar. Eu tenho feito inúmeros gabinetes, para a honra e glória do nome do Senhor. Decepção, palavras, pancada, pesada. Pessoas dizendo, olha, eu não me imaginava mais em uma igreja. Eu não, peraí, Jesus te ama. Vamos quebrar esse protocolo junto, porque eu quero chorar junto com você e quero poder sorrir junto com você. Porque o nosso Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele nos chamou para ser servo, não para ser juiz. Então vem cá, não se preocupa. Olha para Cristo, dê o passo para frente, como nossa irmã fez nessa noite, como vocês que estão aqui. Senhor nosso Deus, nós engrandecemos o teu nome pela vida da tua filha, por essa decisão extraordinária, a melhor decisão da sua vida, da sua história. Ó Deus, ela dá total permissão ao Senhor de escrever uma nova história para a sua vida. E nós queremos engrandecer o teu nome, porque sabemos que como tem festa no céu, aqui também em nosso meio, nós nos alegramos, porque é mais uma vida que se reconcilia com o Senhor. Nós tributamos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Eu sei que o Senhor é especialista em escrever o nome no livro da vida, e o nome da tua filha está sendo escrito no livro da vida, pois o Senhor pagou um alto preço também por ela. Por isso eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor, nessa noite, apresentando também os meus irmãos que ouviram a tua palavra, Senhor, e sentiram de vir até o altar. O Senhor é aquele que conhece lá no profundo do coração de cada um. Por isso nós apresentamos ao Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer os teus filhos, que possamos, ó Deus, cada vez mais abraçar os nossos irmãos, aqueles que precisam de um abraço, nos colocando, ó Deus, no lugar deles, ó Deus, sentindo a dor, orando com eles, ó Deus, dando uma palavra que vem direcionada do trono da tua glória, porque nós entendemos que somos limitados, somos pó e cinza, não somos nada, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória seja dada sempre, porque o Senhor nos dá a oportunidade, nós nos sentimos privilegiados nessa noite de poder estar nessa grande oportunidade em comunhão com nossos irmãos e apresentando teus filhos. Ao Senhor eu tributo toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você pode, você diga amém e você aplauda o nome do Senhor. Um novo tempo Deus vem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor?